Comecei na Escola de Direito. Eu era universitário, já fazia política estudantil secundária, presidi a União Colegial de Minas Gerais, movimentos estudantis, e a partir daí fiz política universitária. Olha, eu comecei fazendo política estudantil com movimentos contra a Telefônica de Minas Gerais, contra a Força e Luz. Por quê? Pela falta de energia elétrica em Belo Horizonte, que não tinha telefones para o povo, uma campanha contra a Telefônica, para ampliar telefones, contra o preço de transporte coletivo. Fiz paredes, greves, fechei o centro de Belo Horizonte. Eu tinha lá ao meu lado, naquela época, o Roberto Drummond, que era o idealista, mas era do Partido Comunista, tinha medo de aparecer em público, porque ele era do Partido Comunista. Então eu era muito o bode expiatório dele, eu ia para frente. Comecei por aí. O país mudou muito, né? A nossa luta é contra o capital estrangeiro, sobretudo na telefonia. Antes da CEMIG, era uma empresa estrangeira e não tinha energia elétrica em Belo Horizonte, não tinha água. Essas campanhas que nós fizemos, eu tenho a impressão que melhorou muito Belo Horizonte. Mesmo porque hoje temos água corrente que não tínhamos em Belo Horizonte nos anos 60, não tínhamos telefone, era um privilégio de meia dúzia de pessoas telefone. A capital tinha 20 mil telefones só. E o coletivo era um preço absurdo para a população de baixa renda. Essas campanhas foram vitoriosas. Hoje tenho certeza que foi a semente para que hoje tivéssemos condições melhores de vida, padrão de vida melhor do que no passado. Nasceu de meia dúzia de pessoas, sobretudo porque ninguém queria ir para a oposição. Não tinha, naquela época, faltava coragem às lideranças mineiras e brasileiras. Então, nem PT existia, o PT foi o embrião da nossa luta. O PT hoje apareceu, falando alto, mas acontece naquela época que era difícil ser oposição. Nós éramos perseguidos com cachorro na rua, com polícia, com prisão, com cassação de mandato. E nós fizemos um partido com meia dúzia de pessoas. Me lembro eu, Renato Azeredo, Tancredo. E éramos aqui em Minas 16 prefeitos só. Entre eles o Itamar Franco. Naquela época nós só tínhamos dois partidos, o PMDB, o MDB e a Arena. E no MDB ninguém queria entrar porque era um partido contra o governo, contra Brasília, e a cassação era certa, fazer uma pregação MDBista. Depois disso não, o MDB cresceu muito e outros partidos vieram na luta do PMDB, na abertura democrática. Nós fizemos uma luta para criar outros partidos. Essa vitória é do MDB. Não só dos partidos políticos, como também da férias de 30 dias, 13º salário. O PMDB lutou muito nesse país e deixou aí um rastro iluminado de conquistas sociais. O partido teve seus dias de glória. E quando o partido cresce muito, existem muitos adeptos. O PMDB de 86 tinha muitos adeptos. Por quê? Queria o poder. Então, o partido desfigurou muito, com abertura para todos, sem controle, como desfigurou hoje o PSDB. O PSDB foi governo e para ele canalizou todo tipo de gente, à sombra do poder. O que eles querem, na realidade, é o poder, não o ideal partidário. Nós temos que fazer uma reforma política nesse sentido. Veja você, a democracia americana, de 3, 4 partidos há mais de 100 anos. Aqui,
a vizinha Argentina, partidos fortes. Em nosso caso, não. A legislação é frágil, ela permite que mude de partido toda hora, por interesses escusos, e os partidos não têm força nesse país. A elite política estava toda contra mim, toda. A Assembleia contra, o governo federal contra, o governo estadual contra, todos contra mim, todos. Era uma luta de Davi contra Golias. A cúpula toda contra mim. E eu fui para onde? Fui para o interior, fui buscar o voto do povo, sozinho, Deus e eu, fomos juntos. E conseguimos essa vitória com luta fratricida. Mas conseguimos como? Com o povo no lado. Essa gente combate o povo sempre, faz do povo nada. Acho que o povo não tem valor. O povo tem uma inteligência meridiana muito grande. O voto é sempre acertado, não é pela compra de votos, não. O povo sabe votar. Ele me conhece, Itamar me disse que ele viaja para o interior de Minas Gerais, não conhecia Minas assim, na sua intimidade. Ele está hoje entusiasmado com a minha obra. Onde ele viaja, ele vê a obra do meu governo. Então, ele sabe que eu trabalhei muito, Minas cresceu muito, passou para o segundo estado da federação na economia do país e tinha, sobretudo, um governo sério. Eu deixei em caixa, está lá registrado na contabilidade pública, 50 milhões de dólares em caixa. Deixei lá, com as contas pagas. Eu tenho esse documento comigo. Se for possível, mostrar aqui na televisão. O último dia do meu governo, deixei 50 milhões de dólares, não é de reais, nem de cruzeiros, não, de dólares, em caixa. E fiz a maior obra de Minas Gerais. A maior obra de eletrificação, a maior obra de construção de estradas, de escolas, de barragens, que até hoje ninguém superou, infelizmente. Devia ter se superado. Eu até rogaria que alguém me superasse, porque seria bom para Minas. Mas até hoje, os governos que foram depois de mim foram frágeis e não atingiram o objetivo social do meu governo. Porque você tem que governar não é para a plateia. Se fosse fazer governar para a plateia, eu podia ser um bonzinho de Minas Gerais e população ainda desassistida. Eu não governo para a plateia. Eu não procuro a imprensa, não bajulo a imprensa, não dou para jornalistas coquetel. Eu faço, na realidade, obras sociais. E nem inauguro às vezes. A minha preocupação é atingir o grande público. Agora, em Minas Gerais, os governadores jogam para a plateia, para a imprensa. A mídia paga, o que é muito ruim para nós. A mídia paga. Eu sempre governei para o povo. Nunca me preocupei com plateia. Eu nunca cultivei imprensa, eu rio porque eu dispensei em meu governo mais de 500 jornalistas em meu gabinete. Olha bem, não é no Estado, não. Em meu gabinete, tinha mais de 500 jornalistas em meu gabinete, recebendo. Poucos trabalhavam nessa época. E isso foi horrível para mim. Eu levei por cacetagem de todo mundo. 500 pessoas com o jornal na mão, falando mal de mim porque perdeu o emprego. Foi horrível. O estado de Minas foi mais afetado. Porque a grande parte dos jornalistas trabalhava lá. E tinha no jornal um bico. Né? E eu botei todo, dispensei. Nada contra o estado de Minas. Nada contra. Mas a favor do governo. Porque nesse país você tem que fazer uma opção muito grave. Faz obras para o povo ou paga a imprensa. O mal de Brasília hoje é este. Não se paga um salário mínimo digno para os servidores. Mas se gasta
milhões e milhões de dólares para pagar a imprensa, para comprar espaços. Eu nunca comprei espaço de jornal. Com a rádio e televisão, muito bem. Por que muito bom? Eu fiz uma proposta legislativa de isenção de ICMS para a radiodifusão em Minas Gerais e, sobretudo, para pagar as suas contas de energia elétrica com propaganda pela CEMIG. Então, eu sou benemérito hoje em Minas da rádio e televisão. Eu acho que a televisão é um grande veículo de levar a mensagem do governo para o interior. Entendi que o governo tinha que ajudar a televisão e a rádio. E, felizmente, eu devo ter muito prestígio na rádio e televisão, porque eu consegui ajudá-los muito, meu governo. Nós instalamos o jornal, criamos, hoje em dia, uma equipe de pessoas, para ter opção em Minas Gerais. Mesmo porque, olha aqui, vocês jornalistas, né, não tinham nem onde empregar. Era só um canal de comunicação. E eu louvo muito, hoje em dia, louvo muito a criação do Tempo, porque para que a escola de jornalismo você tinha um jornal só, um domínio só e sem emprego? O que permitiu aumentar muito em Minas Gerais o curso de jornalismo foi Hoje em Dia. E o Medioli veio na esteira e criou esse jornal. Então é importante para Minas, a terceira capital do país, ter várias opções de comunicação. E deu certo. Enchi de PT o jornal. Tinha que ser para quê? Para ser um jornalista. O PT falava muito mal do governo. Falei, então vamos para lá para você falar mal do governo em nosso jornal. Para mostrar, sobretudo, a liberdade de opinião. E jamais deu entrevista para Hoje em Dia. Jamais. Não só o Hoje em Dia. Também queria a Televisão Record, em Minas. Queria também a Rádio Cidade. E esses veículos que eram ligados a mim, nunca tinham, assim, a autoridade, nem a permissão de citar meu nome. Jornalismo você faz com seriedade, com imparcialidade. Então, nunca fui à televisão que eu criei dar uma entrevista. Não visitava a redação do Hoje em Dia. Nem fazia programinhas, né, matinais para a Rádio Cidade. Eu acho que você, quando cria esses organismos, cria para o público, não para defender a sua pessoa. Eu tenho certeza que eu criei isso com imparcialidade, que ninguém pode duvidar disso. A imprensa, quando denuncia o caso de São Paulo, que é um governo desastroso, é muito importante a denúncia da imprensa. O que tem que ter imprensa, eu digo, é a isenção. Eu admiro muito a Folha de São Paulo. Jornal que eu leio com alegria. Porque é um jornal isento, te dá espaço para a defesa. A Folha, da sua trajetória inicial até hoje, jornal sério. Porque um jornal cresceu com independência da notícia. Eu não digo mesmo de outros jornais. As denúncias têm interesses subalternos. Mas a imprensa tem um papel fundamental para ajudar a população a desvendar certos mistérios da administração pública. E às vezes o Estado de Minas me ajudou muito, o Estado de Minas também. Por que me ajudou? Porque tem corrupção em governo, todos têm, federal, estadual, municipal. E quando a denúncia é verdadeira, ajuda o governante. O Estado de Minas me ajudou também, atrapalhou de um lado e ajudava do outro. Era meu fiscal. Ele me fez fiscal do meu governo inteiro. Assim. Quando era verdade, eu demitia sumariamente, ad nutum. Quando era mentira, eu nem ligava para a denúncia vazia. Mas o jornal tinha essa vantagem nessa época. Era meu censor. Ajudou. Todas as vezes que eu me deram derrotado, eu ganhei as eleições. As pesquisas, algumas são imparciais, muitas são compradas. Como compradas? Você autoriza um instituto de pesquisa a pesquisar um bairro onde você está muito bem.
Se for 10 daquele bairro, 10 vezes daquele bairro, você está bem. Mas o universo é falso. Eu tenho certeza que precisamos moralizar através de lei a pesquisa. Elas hoje conduzem resultados falsos e mentirosos. E quem está na frente vai querer votar nele. Eu fui para o impeachment aqui em Minas Gerais, sabe por causa de quê? Que eu tirei um lote há 30 anos atrás, que vale hoje aí uns R$3.000, não declarei o lote. Só que o lote não era meu mais. Então, o que houve na imprensa? Sonegou bens na sua receita. Um lote, num bairro Vista Alegre, que hoje deve valer R$3.000 no lote. Então, a imprensa gastou com isso alguns milhões para falar que eu soneguei bens. Eu tinha um patrimônio de 400 imóveis declarados no imposto de renda. E a imbecilidade congênita de alguns deputados levaram meu nome para o impeachment, porque eu tirei um lote, no Arraial, não sei de onde, que eu não declarei. A Constituição do Estado não lhe obriga a declarar os bens, não lhe pune. Mas mesmo assim eu declarei. Né? Declarei todos os bens que eu tinha. Mesmo porque o imposto de renda é que regula isso. O governador, o deputado é efêmero. O imposto de renda é definitivo. Eu nunca tive problema com o imposto de renda, que vasculha a vida da gente. E, ademais, eu falei para os deputados que devia abrir as contas dos governantes. Homem público não pode ter conta secreta. Tem que ter conta pública. Eu acho que o deputado estadual, quando é eleito, ele deve ter um mandato isento. Ele não estaria para atender o governador do Estado. Os poderes são separados, desde Montesquieu. Então é importante ter essa isenção como deputado para fazer as coisas. Dessa maneira eu nunca permiti que deputado nenhum pudesse me defender na Assembleia por interesses escusos. Eu sempre preguei a independência do legislativo em meu governo. Eu não tenho momentos difíceis, mesmo porque eu não tenho medo de fantasmas, né? Eu não tenho medo de pressões. Eu nunca deixei de dormir por causa dessas denúncias vazias, porque a verdade sempre aparece. Procura você com essa imprensa toda contra mim. Se tivesse um erro na Assembleia Legislativa, se eu tivesse uma fraude ou corrupção no meu governo. Eu tive as contas aprovadas no meu governo, olha, todas pelo Tribunal de Contas. Sabe como? Com louvor. 4 anos que o Tribunal de Contas aprovaram as minhas contas com louvor, com elogios. Então, isso me honra muito. Não para mim, para meus filhos. O importante é que seus filhos tenham a imagem do pai com seriedade. E eu vou deixar esse legado, não de dinheiro, um legado de honra, de trabalho para minha família, para meus filhos. Eu sou sociólogo e sou bacharel, mas eu adoro piada. Então, todas as piadas do Valadares, do Alckmin, do Bias Fortes, eu mandei fazer uma coletânea, como a última do Newton. Eu acho muito importante. O morador burro, não sabe nada. Eu sou um homem estudioso, tenho uma boa biblioteca, viajo pelo mundo inteiro. Olha, eu vivo em paz com minha consciência. E mesmo porque eu não gosto de me exibir, né? Claro, quando vem aqui um embaixador, precisa falar inglês, eu falo com ele inglês, falo com ele francês, claro. Mas só que não precisa. Aqui eu estou sempre falando francês, declinando aí, latim, para mostrar que eu sou intelectual. Eu não sou intelectual, eu sou um meridiano,
sou um homem, eu diria, eu sou um homem de hoje normal na sociedade, de um político. A minha competência é limitada aos meus estudos, à minha leitura. A verdade é essa. Uma das causas que eu apanhei demais na imprensa, mas apanhei demais, foi o Triângulo Mineiro. O lobby do Triângulo Mineiro é muito forte. Hoje nem tanto. Mas naquela época, para o Triângulo Mineiro ia sempre aviões, ônibus, com recepções fantásticas para o Constituinte, recursos imensos. E estava a batalha perdida, a batalha contra Minas Gerais. Nós íamos ser divididos. Divididos porque a Constituinte ia mandar nisto. Quando acordei, era quase tarde. Eu tive que bancar essa luta, ir no Triângulo Mineiro, convocar Uberlândia, Uberaba, a respeitar Minas Gerais, as nossas tradições. Dizer que aquela conquista foi muito mais da Dona Beija, quando juntou o Triângulo Mineiro a Minas, um desemboque famoso, o setor da farinha podre, chamava aquilo, e que aquela história ideal da Dona Beija não podia ser perdido pela vaidade deles. E foi a Sarney dizer assim: Vossa Excelência, não me ajudar, Minas vai partir com o governo federal. Foi uma luta assim, brava, corajosa, destemida. Ganhamos por pouco, mas ganhamos. E eu fui a Uberaba um ano depois, dessa Constituinte, em cima, maior vai da minha vida. O público que não entendeu que eu não podia deixar de lutar pela nossa integridade física. Que o nariz de Minas não podia ser partido. Íamos perder a identidade social e política. Meu sonho é ir para a fazenda. Meu sonho é, eu sou homem hoje, tirador de leite, planto milho, planto abóbora para vender para Brasília, planto banana, planto mamão, crio galinha caipira. Isso é atividade econômica que eu tenho, certo? Gosto de trabalhar, adoro trabalhar. Esse meu lado é que eu queria parar essa política, às vezes enfadonha, de te xingar, de entrar de você, mas não consigo parar. É uma doença grave. Política é uma doença grave. Por mais que eu sonho em ir para a minha fazenda, descansar, minhas eleições, você ganha as eleições. Aí você cria essa intimidade com o público, com os compromissos que você tem com o voto, e o voto é que ele corrompe. Como? Você deixa a sua vida de trabalho para ir para o povo trabalhar. Por tudo isso é que eu não paro. Eu sonho em perder as eleições e ir para casa. Eu estava um dia no Recife, na reunião da Sudene. Quando desci no aeroporto de Recife, estava lá me recebendo 6 governadores, numa faixa, Nilton presidente. Falei, está na hora de não vir mais aqui. Sumi do Recife. A Sudene nunca mais me viu. Porque era muito fácil, né? Aqui, com essa tribuna que é a Liberdade, Praça da Liberdade, você chegar à presidência da República. É muito fácil. Agora, é um cargo penoso. Veja aí o nosso sociólogo, né? Que fracasso, né? Fracasso, porque a nossa geração vai pagar caro por isso. Essa dívida imobiliária imensa, essa dívida social imensa, essa dívida externa é impagável. Mas a mídia fala que ele é bom, Fernando Henrique, mas o povo acha que não. Olha aqui, Antônio Itamar Franco governou o país por pouco tempo, mas segurou as rédeas da economia, deixando a economia nossa, tem que ser no laissez-faire. É uma filosofia econômica do laissez-faire. Deixa a economia bater como ela quiser. Você cercear a economia, levar para
a satisfazer ao fundo, ao FMI, é um crime. O FMI foi criado junto com o Banco Mundial na pós-guerra. Para quê? Para controlar a economia do mundo. O FMI é um fracasso hoje. E só serve ao G7. O que é G7? Aos grandes. A 7 países industrializados. Os países do terceiro mundo estão hoje sacrificados. Fizeram em Seattle, nos Estados Unidos, uma reunião da OMC, foi um fracasso. Por que fracasso? Porque os grandes falaram, não vamos fazer concessão para os pequenos. Os pequenos que se danem. Então, acho que chegou a hora de falar um basta ao FMI. O Sarney fez isso. Declarou moratória. Está na hora de declarar moratória para rever a nossa economia, rever a pobreza desse país, está aumentando muito, e, sobretudo, o desemprego, que está chegando a números escandalosos. Ele é sociólogo, mas pediu para esquecer o que ele escreveu. Para que isso? Eu não. Eu quero que a população de Minas lembre sempre das minhas palavras, dos meus atos, do meu passado. Eu quero ser sempre reconhecido pelo meu passado. Tudo que eu fiz na vida no passado tem que ser reeditado pela imprensa, pelos jornais, que me honram muito o meu passado. Muito, muito, muito. Agora, você negar o seu passado é muito ruim.